Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Hoje nós vamos continuar falando, irmãos, a respeito dos tempos determinados por Deus. Tudo debaixo do sol, tudo no mundo dos homens, tudo no universo tem um tempo determinado por Deus. E quanto mais nós conhecemos a respeito desse assunto, mais o nosso entendimento a respeito da sua santa vontade cresce. Irmãos, Deus desenhou uma linha do tempo para nos mostrar os seus tempos determinados. Embora, irmãos, nós não saibamos as datas de todas as coisas, nós podemos observar os sinais, nós podemos observar aquilo que Deus tem estabelecido pelo seu poder. E Deus nos mostrou isso previamente, lá no Velho Testamento, através das suas festas, que no hebraico, olha que curioso, festas no hebraico é moed, que significa tempos determinados. Deus determinou a data exata para cada festa. O povo não celebrava quando queria, mas era quando Deus mandou que deveria ser celebrado. Então, da mesma forma, os tempos de Deus eles ocorrem pela santa vontade de Deus, não pela vontade do homem. A primeira festa, estou falando muito rápido aqui, tá? Porque eu já fiz um vídeo a respeito das duas primeiras festas, que é o tempo da Igreja de Deus na Terra. Se você não assistiu, assista esse vídeo. Mas não precisa sair desse daqui agora. Pode continuar que você vai entender. A primeira festa, que era a Páscoa, era uma figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é à toa, não é por acaso, irmãos, que Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa. A segunda festa, a festa dos pães asmos, que é pão sem fermento, ela começava exatamente um dia depois da Páscoa. E essa festa dos pães sem fermento significa o pão sem fermento somos nós, os discípulos de Jesus. Sem fermento, irmãos, é que a gente deve viver separados do pecado. A gente deve viver separados das doutrinas desse mundo, dos falsos deuses, dos ídolos, de tudo aquilo que contamina, de tudo aquilo que muda, que transforma a verdade de Deus em mentira. Pães sem fermento. Jesus deixou seus discípulos separados do mundo. Ele fala isso na sua oração com o Pai em João 17, que ele nos separou do mundo. A terceira festa era das primícias. E essas primícias não é dinheiro. Não é para você dar dinheiro para pastores. Não é para você encher pessoas de dinheiro. Essa festa das primícias apontava para algo lindo, maravilhoso, que era a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus morreu na sexta-feira, exatamente no dia de Páscoa, deixou os seus discípulos, já com a sua doutrina, com seus ensinamentos, pães sem fermento, e ainda estamos no tempo desses pães sem fermento, que é o tempo da igreja na terra. Porém, essa igreja ela entendeu, e ela deve entender, nós devemos entender que nós somos aceitos por causa de Cristo, que é as primícias. Essas primícias, no terceiro dia, um dia após o sábado, e um dia após o sábado é domingo, óbvio. O mesmo dia que Jesus ressuscitou. Nesse dia, nas festas, irmãos, eles tinham que apresentar um feixe, um molho das colheitas, aquilo que de melhor eles tinham. E o que de melhor que tinha nessa terra? Além de um homem perfeito, que amou ao Pai em tudo, que amou ao próximo verdadeiramente, todo o tempo todo, senão o Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio, cumpriu a vontade de Deus. Ele é esse feixe, o feixe das primícias, movido para Deus. Ou seja, ele derramou a sua vida, mas ele também ressuscitou. Ele deixou a sua vida aqui para viver para sempre com Deus. Então nós entendemos que ele se entregou por nós e que por causa dele nós somos aceitos. A festa das primícias tinha uma ordem de Deus para apresentar o feixe do melhor da colheita, do melhor da terra. E por causa desse feixe, o povo era aceito. Veja que é uma figura aqui agora do Cristo ressuscitado. Nós entendemos que somos aceitos lá naquele dia, o dia de Jesus Cristo, o dia que ele voltar para encontrar com a sua igreja. Nós somos aceitos por causa dele. E Paulo entendeu da mesma forma que eu estou dizendo aqui. Tá bom? Não sou eu que estou tirando isso da minha mente. O apóstolo Paulo escreve no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, que Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, ele ressuscitou, o melhor dessa terra, ele ressuscitou. E por causa dele nós somos aceitos naquele dia. E o apóstolo Paulo continua dizendo, estou
trazendo para as minhas palavras aqui, para você entender de uma maneira mais fácil. Ele diz que assim como os homens morreram por causa de Adão, eles vão ressuscitar por causa de Jesus Cristo. Ou seja, o Pai vai aceitar que nós venhamos a ressuscitar quando Jesus voltar nessa terra por causa dele, que é o feixe das primícias, o melhor da terra, que foi oferecido a Deus. Ele foi oferecido no nosso lugar. Quando o Senhor Jesus volta para encontrar com a sua igreja e o Pai nos aceita, é o dia do mistério de Deus se cumprindo. O dia do encontro, o dia do casamento, o dia do encontro do noivo com a noiva. E isso é fantástico. Porém, Deus, que não está preso no tempo, passado, presente, futuro, ele já nos conhece naquele dia. Ele já conhece aqueles que são seus, aqueles que realmente entregam a sua vida a Jesus Cristo, aqueles que confiam na sua palavra. O Pai já conhece e já nos aceita por causa dele, naquele dia de Jesus Cristo, naquele dia do mistério, aonde nós nos encontraremos com o Senhor. Então, essa igreja, nós, que fomos deixados como pão sem fermento, nós já conhecemos que somos aceitos por Deus por causa de Jesus Cristo.